Série A, o Flamengo recebe o Cuiabá amanhã. Reencontro de velhos amigos que agora são técnicos. Renato Gaúcho e Jorginho. Mas mandou bem pra caramba. Flamengo e Cuiabá se enfrentam amanhã, 8h30 da noite, ao vivo no Premier. O jogo vai colocar frente a frente dois técnicos que têm muita história juntos. Será um domingo nostálgico. Com a história que o Renato tem, naturalmente está contribuindo para que ele realmente se torne um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Você sempre torcer pro Jorginho, ele sabe disso, até pela amizade que a gente tem. Sempre. Menos domingo. Domingo eu sou Mengão. O jogo amanhã vai colocar frente a frente o Renato Gaúcho comandando o Flamengo e o Jorginho, técnico do Cuiabá. Eu me dou muito bem com ele, sim. E me dava muito bem quando eu jogava com ele aqui no Flamengo. O ano, 1987. Vários jogadores já daquele time campeão de 81 e que foi, com o passar dos anos ali, perdendo espaço, chegou um grande nome. E nós nos entendíamos muito bem aí pelo lado direito. Renato era o nosso centroavante, era o nosso ponta. Para mim, como lateral, que passava muito, muitas vezes ele ocupava o meu espaço. Qualidade não faltava nessa dupla. Sempre foi um jogador de alto nível, inclusive brasileiro. Cara campeão do mundo, né, pelo Grêmio, uma moral do caramba, o jogador que estava realmente assim no nível altíssimo. Aqui no estádio do Clube na Gávea foi onde o Renato e o Jorginho passaram boa parte do tempo no Flamengo. Local dos treinos, de alguns jogos do time e das histórias de vestiário. E a gente fez uma reunião, mas aquela coisa de garoto, falando, pô, o Renato tá aprendendo muito a bola e tal. Tomamos uma dura do Zico, simplesmente. Falou, deixa o Renato fazer o que ele sabe fazer e vocês têm que correr. Zico falou, melhor obedecer. E foi literalmente o que nós fizemos. Quem ganhou com isso foi o Flamengo, conquistou a Copa União. Foi um ano maravilhoso. Época de muitas lembranças também de outro amigo dos tempos de Flamengo, Gaúcho, parceiro inesquecível de Renato até nos churrascos. O ex-jogador que morreu em 2016, vítima de câncer, foi um dos fundadores do Cuiabá. O clube que neste domingo, sob o comando de Jorginho, enfrenta o Flamengo, que sonha com mais um título brasileiro este ano. O grupo está querendo, o grupo está em busca do tricampeonato, o grupo está em busca do título da Copa do Brasil, o grupo está em busca do título da Libertadores. Para ajudar na missão amanhã, o Renato terá mais opções para escalar o time. Isla, Everton Ribeiro e Gabigol estão de volta das seleções. Diego está recuperado de lesão. E Vitinho está de volta depois de cumprir suspensão. Para uma partida que reúne velhos amigos em novos desafios. Amigos, futebol à parte, né, gente? O Flamengo vai ter o retorno de uma galera para o jogo contra o Cuiabá. Não é um jogo fácil, apesar de ser no Rio de Janeiro. A equipe do Cuiabá, inclusive, tá ali na primeira página da campanha do retorno. Tá difícil de ser batido, mesmo fora de casa. Mas o Renato vai contar com o retorno aí da galera da seleção, Everton, Gabigol. É um problema bom pro Renato. Eu jogo muito modo carreira, viu, Rafael? E às vezes quando eu contrato muita gente, é difícil pra mim, cara. Troca, eu tô ali no game. Você sabe que aqui no Troca eu digo que não existe problema bom, né? Então a sua frase pra mim, ela já cai de cara. Problema é problema, amigo. Problema é problema. Se você vai administrar problema, ele não é bom. Mas então é problema mesmo. É problema, claro que é. Como é que vai tirar o Pedro? Ué, já não aconteceu isso. A questão do Pedro, ela não é, ela é recorrente, ué. Né? Ainda bem, nesse caso, ainda bem, entre aspas, as ausências, né? As convocações, porque ele permanece ali. Mas não foi uma dificuldade administrar, não só pela questão da convocação e a não liberação da Olimpíada, mas também os poucos minutos do Pedro, pelo que ele tem de objetivo. O Pedro é um jogador que, se não tivesse no Flamengo, pelo lobby que existe aqui no futebol brasileiro, ele jogando em outro lugar com regularidade, ele estaria sendo pedido na seleção. Tem gente que pede ele mesmo na reserva do Flamengo. É exatamente esse o problema. Não é simples administrar isso. E a gente está falando do Pedro. Mas tem outros jogadores. Ali na frente, o Kennedy pode dar uma chiada quando já estiver inteiro. Já foi muito bem na última partida. O Andrés, a composição com o Thiago Maia. Thiago Maia é jogador de titularidade na maior parte dos times no futebol brasileiro. E com todo mundo junto, liberado, é difícil compor. E ainda aumentou o problema, Serginho, porque o Michael tá jogando pra caramba nesse Campeonato Brasileiro. Pois é, mas eu vou dizer o seguinte, num quadro que a gente tem de 5 substituições, quando você tem uns 3 ou 4 jogadores que estão, né, pedindo passagem, batendo cabeça para entrar no time,
você não tem um problema, né? Você tem uma solução de segundo tempo. A única questão é como é que você começa, né? Mas isso é quase detalhe. Então eu acho que é uma... Michael e Andréas Pereira pro Renato foram ótimas notícias, né, nos últimos tempos. O Andréas Pereira tá fazendo a galera do Mengão esquecer do Gerson. Porque não fica, mas se o Gerson tivesse... O moleque meteu o gol de falta, inclusive, que o Flamengo não fazia 500 anos. Antes fosse um gol de falta, foi uma pintura, cara. A batida na bola. Ele é muito bom. Então, agora, o Serginho falou que é detalhe isso, quem começa jogando. Aí que tá, para administrar um grupo talvez não seja, cara. Tem que ser muito... Mas esse é o grande... Se a gente for falar assim, Renato Gaúcho, treinador de futebol, qual a grande característica? É o grupo. Relacionamento. É o grupo, eu tenho meu grupo. Então... Bem ou mal, é o cara certo nesse lugar pra fazer essa... Porque o Renato, ele deve falar assim, eu não ia aceitar ele como jogador. Claro que não. Então, aí ele deve falar assim, o que eu falaria pra mim? Ele deve falar isso. Aí... É um bom caminho pra ir se tateando e chegando a... Pois é, porque o Renato jogava pra caramba. Sim. É mais do que o Cristiano Ronaldo, o Renato Gaúcho? Não. Ele falou que não jogava. Não. Sem chance, Serginho. Renato Gaúcho e Cristiano Ronaldo. Não, isso aí só vale para a preleção do Renato, né? Deixa ele usar isso. Eu tô com o Renato. Bem, todo mundo acha graça. Ô, Serginho, super certo. Eu não sei se você chegou a ver, a gente viu porque estava comentando o pós-jogo aqui no Troca, depois da batida de falta o gol do Andrés, o Michael estava conversando com o Renato na beira do campo e o Renato falando para ele, eu fazia direto. Quantos gols o Renato tem de falta na carreira? Isso aí eu fazia direto, só se for no treino, porque não tem. Cara, é muito bom. Jogava muito, eu não tô querendo desmerecer, era muito bom. Jogava muito, era fora de série o Renato Gaúcho. O Cristiano Ronaldo já jogou em Ítalo Del Cima? Nunca jogou em Ítalo Del Cima. Jogou em Bangu, com 40 graus na cabeça? Nunca jogou. O Renato já mitou nesses campos aí. Então tem discussão, tem argumento. Tem não. Isso é muito chato. Vem cá.